essa questão da seleção brasileira, tá? Ontem foi apresentado o Carlo Ancelotti aí, Ancelotti apresentado, e, cara, pra mim, gente, ele é um baita de um treinador, tá? Eu acho que, assim, tem muita gente que questiona, fala assim, pô, mas não poderia ser um técnico brasileiro? Não poderia, mano. Não dá mais, né, gente? Os dois últimos que passaram pela seleção foram mal demais. Fernando Diniz e Dorival Júnior. Não tem condições. Então, assim, eu acho, né, que foi uma boa escolha da CBF, o senhor Carlo Ancelotti, mano. Gostei da apresentação, gostei do jeito que ele falou, se portou na entrevista coletiva de ontem. E também tem a convocação do Carlo Ancelotti, né? Primeiro a gente tem um videozinho aqui da apresentação do Carlo Ancelotti, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra vocês. Eu só vou tirar o áudio porque às vezes aqui no YouTube ele dá direitos autorais, tá bom? Mas é isso, ó. Carlo Ancelotti apresentado na CBF aí com pompas, né, mano? Sem brincadeira, mano. O cara foi apresentado como super técnico, mano. Mas ele é, tá? Um cara que é 3 vezes ganhador de Champions League pelo Real Madrid, campeão de Champions League pelo Milan, como jogador e como treinador. Então, assim, e ele tem experiências e até amizades com os jogadores brasileiros, né? O último dele, Vinícius Júnior, mas a gente sabe muito bem que, pô, treinou o Kaká, Cafu, ele treinou, por exemplo, o Dida, goleiro Dida também, Serginho, outros jogadores, por exemplo, o Rodrigo, que era do Santos também no Real Madrid. O Carlo Ancelotti tem um fino trato aí com os atletas, tá? E como jogador, se eu não estiver enganado, ele tem um convívio muito bom, mano, uma amizade muito boa com o Falcão, mano. Falcão, ex-jogador do Internacional de Porto Alegre, mas que jogou muito tempo na Itália, no Roma da Itália. E aí o Carlo Ancelotti conhece ele de lá, tá? Antes de mostrar, né, a convocação, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Carlo Ancelotti ontem já foi tirar as fotinhas dele, né, mano, como novo presidente da CBF. Colocou olha a camisa azul aí. Ia falar amarelinha e colocou a azulzinha aí, ó. Então o Carlo Ancelotti, apresentado ontem na CBF, já nas fotos de divulgação aí, ó, novo treinador. Cara, mano, eu vou falar uma coisa pra vocês, mano. Eu tô com esperança, mano. De verdade, gente, eu tô com esperança. Eu sou um cara que acompanha muito o meu clube de futebol, né? Mas nos últimos anos eu descolei um pouquinho da seleção brasileira, mano. Porque a seleção brasileira não era mais a seleção do povo, mano. Era a seleção da CBF, mano. Então eu não gostava muito do que acontecia lá. Hoje não. Hoje eu já acho que dá pra gente começar a assistir os jogos, tá? Da seleção brasileira. Eu acho que a tendência é melhorar, tá? A tendência é melhorar. Gente, se não melhorar na mão do Ancelotti, não vai melhorar na mão de ninguém, tá bom? Ontem recebeu a camisa da seleção aqui, ó. Ancelotti, e ele tem contrato até o final da Copa do Mundo de 2026, tá? Então a gente tá falando mais ou menos de um ano de contrato. Ele tem trabalho para fazer, muito trabalho, a seleção tá toda desconjuntada, toda lascada. Ele vai ter trabalho sim, tá? Ontem fez a convocação, alguns jogadores eu acho que assim, ele convocou mais porque já conhece os atletas, porque eu acho que tem jogadores aí que não deveriam estar na lista, mas isso aí é conversa para daqui a pouco, ó. Ancelotti, a foto dele do lado do Samir Chaldry, aqui já na entrevista coletiva já. Tá todo felizão. E para quem falou que ia morar na Inglaterra, ia morar no Emirados Árabes, o Ancelotti vai morar no Rio de Janeiro, tá? Ele já veio com a família, a CBF já alugou uma mansão lá pra ele morar, tá? O cara quer ir pra praia, o cara quer ir pra um monte de lugar aí, pô. Eu torço muito que dê tudo certo, né, mano? De verdade. Aqui foi na hora que o Felipão entregou o agasalho da seleção brasileira. O Felipão, que é o último campeão mundial pelo Brasil, o pentacampeão mundial. O Felipão foi campeão em 2002, né? Entregando aquela camisa já tradicional. Camisa não, aquela jaqueta azul tradicional que o Felipão usava lá em 2002, mano. Para o Carlo Ancelotti. E aqui depois saiu a convocação da seleção brasileira. Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver se tem mais algumas fotos, ó. Essa jaqueta que eu falo é tradicional, mano. Se você lembrar o Felipão 2002, mano, eu lembro dessa jaqueta. Parecia que o Felipão não tirava do corpo, mano. Então, é essa jogada aí. Apresentaram o Ancelotti com a entrega do Felipão para o Ancelotti. Achei legal, é o último campeão mundial pro futuro campeão mundial. Gente, eu torço pra caramba pro Brasil ganhar tudo, velho. Como eu torço pro meu clube de coração. Então, eu acho que sempre, mano, a gente tem que entender, mano, que a seleção ela tem que ganhar. Seleção sendo campeã, gente, todos os clubes aqui no Brasil ganham. Todos os clubes ganham, tá?
na minha opinião. O futebol é mais visado, todo mundo quer mostrar os jogos. Você vê alguns atletas que vêm de fora, por exemplo, o Memphis Depay no Corinthians. O jogador veio para o Brasil, hoje a ESPN da Holanda ela transmite os campeonatos que o Corinthians joga, por exemplo, dentro de casa. Por quê? Porque quer mostrar o Memphis Depay. Então isso é interessante pro futebol brasileiro, mano. Então eu acho interessante o Brasil e torço o Brasil ser campeão ano que vem da Copa do Mundo, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, ó, convocação do Carlo Ancelotti, mister. Goleiros, Alisson, Bento e Hugo Souza. Defensores, Alexandro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. Laterais, Alexandro, Carlos Augusto, Wesley e Wanderson. O meio-campistas, né? Andreas, que é o Andreas Pereira, né? Acho que é. Bruno Guimarães, Andrei ex-Vasco, se eu não me engano. Casemiro, voltando para a seleção brasileira. Ederson, ex-Corinthians, ex-Cruzeiro, hoje no Atalanta. E o Gerson do Flamengo. Gostei, velho, desses aqui. Atacantes, Estevão, Antony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Vou lá, mano, colocar só o meu pitaco rapidinho, tá? O que eu sinto falta na seleção, meia armador, meia. Igual o Rivaldo, tal, o Djalminha, essas coisas. Eu sinto falta de um meia, eu não enxergo um meia aqui, tá? Tem jogadores que podem recuar para fazer essa armação aí, mas não são propriamente ditos armadores da seleção, tá? Ou das equipes que eles jogam. O que eu não gostei aqui, gente, foi do Danilo, do Flamengo na lateral. Hoje ele foi convocado como zagueiro, mas o Danilo geralmente, a carreira dele toda foi como lateral direito. Eu não gostei porque eu não acho que o Danilo hoje é jogador para a seleção brasileira, tá? Eu não acho. As novidades que a gente pode ver na zaga, mano, são 3, tá? O Beraldo voltando a ser convocado em São Paulo. O Alexandro, que tá, acho que é do zagueiro do Lille, da França. E o Léo Ortiz do Flamengo. Todos bem convocados, Marquinhos também. O Danilo eu não curti muito. Aqui, laterais, mano, eu não gostei do Alexandre, mano. Também acho que ele é mais jogador para a seleção brasileira, tá? Mas eu entendo que o Ancelotti está convocando também jogadores que têm um conhecimento mais aprofundado aí também, tá bom? Tem o Wesley, Wanderson, aí o resto eu não discordo porque são bons atletas, tá bom? Essa foi a convocação aí do Carlo Ancelotti. E aqui, ó, que colocou aqui com os jogadores que ele jogou, eu queria mostrar para vocês. Os caras perguntam se ele gostaria de jogar no Maracanã e tal. Ó, Ancelotti elege os brasileiros que ele treinou, né? Ronaldo es una de las personas más divertidas del mundo. Te puedo decir el más profesional, Cafú. El más divertido, hay muchos. Que me hacen reír, Militao, me hacen reír un montón. Vini también. Vini, por ejemplo, para mí es muy humilde. Un chico muy, muy humilde. Pero hablo bien porque he tenido realmente, de verdad, muchísimos. Con todos todavía tengo muy buena relación. Ahora me han llamado un montón para felicitarme, para desearme suerte. Tengo una muy buena conexión con ellos. Técnicamente a Ronaldo. Vai falando os jogadores que treinou, né, que mais gostou, e fala que tecnicamente o Ronaldo, e fala também sobre Militão, Vini Júnior, Cafu e tal, mas ele treinou muitos jogadores brasileiros, Kaká, ele treinou o Serginho, lateral esquerdo, treinou o Dida. O Ancelotti tem uma boa convivência com os brasileiros. E rapidamente, gente, ele já fala um espanhol que já dá para entender muito bem, tá? Precisa nem de tradutor, já dá para entender. Agora, daqui a pouco ele já tá falando português, mano. Tenho certeza absoluta. Gostei muito da contratação do Carlo Ancelotti. E de verdade, desejo toda a sorte do mundo para ele. Que Deus abençoe, que o ano que vem o Hexa venha, mano. Porque não dá, velho, pra aguentar argentino, tripudiano com os brasileiros. Não dá, velho. O Brasil tem que ganhar a Copa do Mundo do ano que vem, tá? Vou torcer muito pra isso. Se Deus quiser, Deus abençoe, eu conseguir uns patrocinadores. Vou estar na Copa do Mundo do ano que vem, nos Estados Unidos, Canadá e México. Então vamos pra cima, gente.